Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16. Eu quero ler para os irmãos o texto que está nos versos 25 até o verso 33 de João, capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito nos ensine, nos fale por meio dela, sejamos todos nós encorajados pelo Senhor. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Junho de 1940, um dos episódios mais marcantes da Segunda Guerra Mundial foi a chamada Batalha da França. A França foi invadida pelos alemães e rapidamente sucumbiu, não resistiu, tendo sido derrotada pelo exército dos alemães. E, naquela ocasião, os aliados da França, os ingleses, os britânicos, estavam todos no porto de Dunkirk, quase que a totalidade de todo o exército inglês. E, naquela altura, as forças do exército de Adolf Hitler pareciam completamente invencíveis. Derrotaram os franceses com uma facilidade assustadora e fechou o cerco contra os britânicos. Foram apertando o cerco de modo que eles, agora sem munição, sem alimentos e sem meios de escapar por terra, estavam todos acuados em uma praia, a praia de Dunkirk. Mas também não podiam fugir pelo mar, porque a poderosíssima força aérea Luftwaffe alemã já dominava todo aquele território, e se as grandes embarcações britânicas saíssem ao resgate daqueles soldados, elas seriam facilmente bombardeadas. E, portanto, aquele regimento inteiro, que naquela altura constituía a grande maioria dos soldados ingleses, estava ali sem nenhuma esperança. Até que, por uma estratégia ousada e inesperada, foram resgatados por civis. Centenas de pequenas embarcações, indetectáveis pelas poderosas máquinas voadoras dos alemães, indetectadas por radares ou submarinos, de pescadores e de barqueiros simples, saíram num gesto de coragem dos portos ingleses. E todos juntos foram até a praia de Dunkirk e resgataram aqueles milhares, dezenas de milhares de soldados. E naquela altura, desta grande derrota francesa e da humilhação dos ingleses, a moral de todas as forças aliadas estava completamente abatida. Estavam abalados. A derrota e a aniquilação pareciam inevitáveis. E então, o primeiro-ministro do Reino Unido, da Inglaterra, o inglês Winston Churchill, proferiu um discurso famoso e encorajou não só os soldados combalidos, mas toda a nação, para que tivessem coragem e não desistissem. E no momento mais importante daquele discurso, este que ficou imortalizado e até nos filmes é muito lembrado, ele diz: iremos até o fim, lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente, e
e força crescente no ar, defenderemos a nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. E esse discurso então acende nos britânicos aquela chama de coragem e dá ao exército a força necessária para reagir diante de um quadro tão terrivelmente desalentador. E essas palavras hoje imortalizadas ensinam para a gente uma lição tão preciosa que nós conhecemos até mesmo nas nossas relações mais íntimas e pessoais com as pessoas que estão ao nosso redor. Palavras têm peso. Palavras têm peso. Palavras têm gravidade. Palavras revestem ideias que são capazes de mover, de mobilizar o coração e as emoções das pessoas. E elas podem fazer uma grande diferença nas horas mais difíceis, nos momentos mais complicados, nas lutas mais renhidas, nas dificuldades mais duras, no sofrimento mais atroz. As palavras podem fazer diferença. Palavras de encorajamento têm um grande efeito nas nossas emoções, nos nossos afetos. Faz um grande efeito nas nossas vidas. E eu queria falar um pouquinho com vocês, nesta noite, sobre o poder das palavras para encorajar, para fortalecer almas cansadas e abatidas. E nós temos em Jesus aquele que é o próprio profeta de Deus, aquele que é a própria palavra de Deus, o grande encorajador das Escrituras. Ele é o profeta cuja palavra é poderosa para dar vida onde há morte, cuja palavra é poderosa para trazer cura a corações mortalmente feridos, cuja palavra é capaz de fortalecer e encorajar o seu povo para as batalhas mais duras. É Cristo. E nesse texto que nós lemos, de 1 João, capítulo 16, nós encontramos um quadro de desalento, talvez até mesmo semelhante à situação em que aqueles soldados combalidos que fugiam das forças do mal se encontravam. Os discípulos de Jesus estavam tristes, em João 16. Eles estavam tristes e estavam também confusos. E aqui a gente tem então o registro das palavras finais do Senhor Jesus Cristo, falando com seus discípulos. São palavras de despedida. E ele dirá algumas coisas muito duras para os seus discípulos. É aqui nesse momento final do ministério de Jesus, antes da sua cruz, que ele anuncia que dentre eles, um dos seus amigos, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, haveria de traí-lo. Ainda mais, ele dirá que ele será entregue às autoridades, que ele vai ser vilipendiado, que ele vai ser agredido, que ele vai ser atacado, que ele vai ser acusado injustamente e que ele vai ser condenado à morte. Ainda mais, ele anuncia que ele haverá de ser entregue à morte, ele vai morrer. E os discípulos entendem as palavras dele e se percebem agora completamente confusos. E sabe o que mais que ele diz? Ele diz para os discípulos: e olha, gente, isso tudo vai acontecer e vocês ainda vão me abandonar. Vocês vão fugir da minha presença. Cada um vai se espalhar. E as pessoas vão odiar vocês. E vocês vão ser expulsos das sinagogas. Vão ser expulsos dos lugares onde vocês chegarem. Vocês vão ser cancelados. Jesus está falando de aflições. Está falando de momentos muito difíceis que eles haveriam de enfrentar. Eles entenderam muito bem, mas não aceitavam muito bem o que estava por vir. Mas, com todo esse quadro tão sinistro, de um momento tão difícil pela frente, a palavra de Jesus é uma palavra de esperança, uma palavra de cuidado, é uma palavra de encorajamento. Ele encoraja os seus discípulos, encoraja aqueles, inclusive, que haveriam de abandoná-lo, conforme ele mesmo anuncia. E veja só, atente para isso, o encorajamento que Jesus oferece para eles independe de quão leais eles eram para com Jesus. Não é como se ele estivesse oferecendo palavras de fortalecimento para aquelas pessoas que com certeza estariam do lado dele, custe o que custar. Na verdade, ele está dizendo que eles vão abandoná-lo. E ainda assim,
Jesus quer encorajá-los. Ele oferece palavras de conforto, palavras de consolo, palavras edificantes para ajudar os seus discípulos. Mas discípulos queriam abandoná-lo. Sabe que com a gente não é assim, né? Porque quando alguém pisa na bola com a gente fica chateado. E fica aí com aquela coisa da justiça própria lá no seu ponto mais alto. E é a hora, então, que quando a gente vai falar com aquela pessoa que magoou a gente, que fez mal para a gente, que traiu a gente, que abandonou a gente, é dizer para ela algumas verdades, para que ela aprenda uma lição, porque isso não se faz. E se essa pessoa mostra algum arrependimento, é capaz até da gente aceitar o pedido de perdão, mas talvez a gente não confie mais nela. Já viu isso? Quando a gente diz, olha, eu até perdoo, mas até você conquistar minha confiança de novo, né? Quantas vezes a gente já fez isso? Você percebe que Jesus não faz isso? Ele não está tentando dar uma lição de moral nos discípulos dele, que haveriam de abandoná-lo. Pelo contrário, as palavras que ele oferece a eles não é apenas uma palavra de esperança e consolo, de encorajamento, mas é uma palavra ainda de confiança. Porque é justamente a esses discípulos que haveriam de abandoná-lo que ele vai confiar o futuro do ministério, do cristianismo, da fé em Jesus. Eles mesmos seriam pregadores de Cristo e vai entregar tudo nas mãos dos seus discípulos. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma lição muito preciosa sobre o ministério de encorajamento de Jesus. Um encorajamento que dá paz e que fortalece o coração mais pusilânime, o coração mais medroso, o coração mais indisposto de seguir a Cristo, a ter plena confiança nele. E eu queria destacar essa palavra de Jesus, chamando a atenção para dois pontos importantes dessa palavra dele no verso 33. Quando ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Encorajamento, animar alguém que está para baixo, levantar essa pessoa no seu momento mais difícil, dizer palavras edificantes que podem mudar a forma como essa pessoa encara as dificuldades, é algo que produz paz no coração. Jesus oferece uma palavra de encorajamento que pacifica a turbulência, a agitação, a ansiedade de corações medrosos. Ele está dizendo aqui, estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz. Lembra, os discípulos estavam confusos, eles estavam tristes, eles estavam irados, eles estavam com raiva. E Jesus então oferece a eles paz. Ei, discípulos, calma aí. Fiquem tranquilos. Fiquem perto de mim. Vocês vão ter paz. E sabe que ele dá conta aqui para a gente, também para os discípulos dele, de como essa paz pode ser alcançada. Não é? Veja só, ele diz assim, tem duas coisas importantes que eu quero chamar a sua atenção. Eu vos tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Que coisas são essas que ele está dizendo? Se você olhar os versos do capítulo 14 para frente, capítulo 13 para frente, tudo aquilo que ele anunciou, né, sobre o que vai acontecer, são as coisas que ele está falando a eles. Mas o verso 25 que nós lemos aqui ajuda a gente a perceber o que é que Jesus disse, que vai encorajá-los, que vai dar passo para eles e que vai ajudá-los nesse momento difícil. Veja só, verso 25, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora e que não vos falarei por meio de comparações. Agora, presta atenção, hein? Mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Vos falarei a respeito do Pai. Você percebe? O que Jesus está dizendo aqui, e isso é importante para a gente, que é a igreja, é que ele vai usar teologia para abençoar os seus discípulos.
para encorajar os seus seguidores. Teologia, conhecimento de Deus, conhecimento do Pai. E aqui Jesus ensina para a gente a importância de termos conhecimento de Deus, conhecimento do Pai. Ele está dizendo que nós precisamos conhecer o Pai que se revela na palavra, o Pai que se revela nas Escrituras, e que se revela como sendo Deus grandioso, majestoso, glorioso, e que este conhecimento de Deus faz toda a diferença na hora do aperto. Saber que Deus é o Senhor da história, que é o Senhor da providência, que é Ele quem governa o mundo, que é Ele quem sustenta todas as coisas, com a palavra do seu poder, faz toda a diferença. Saber que Deus é santíssimo, que Ele é eterno e que Ele é imutável, quer dizer, conhecer os atributos de Deus conforme Ele se revela nas Escrituras, faz toda a diferença. Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos que é preciso conhecer o Pai, que é preciso conhecer a Deus, e que é justamente neste conhecimento de Deus que eles encontrarão segurança diante das aflições que eles haverão de enfrentar. Na hora do aperto, ter o conhecimento sólido e seguro de Deus vai fazer toda a diferença na vida dos discípulos. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. O importante é a gente estudar o que a Escritura fala sobre Deus, e quanto mais a gente olha para Deus, tanto mais a gente se admira da sua majestade gloriosa, algo que vai além da nossa até capacidade de processar adequadamente. As nossas palavras são todas insuficientes. O salmista, mesmo inspirado pelo Espírito, usa o melhor que a poesia e que a teologia podem elocubrar, podem produzir. E ainda assim, nós temos apenas um vislumbre dessa grande glória de Deus. Mas tudo quanto Deus deu a saber acerca de si é totalmente suficiente para encher os nossos corações de um tipo de entendimento que faz de nós pessoas mais sábias, faz de nós pessoas que realmente sabem quem é Deus e se colocam debaixo dele em culto, em adoração. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 11, quando ele olha para Deus, ele se admira tanto daquilo que vê, daquilo que sabe, daquilo que Deus diz a respeito de si mesmo, que a resposta dele é culto. Por isso que a gente cultua, gente. Por isso que a gente vem aqui e canta. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não é por isso que a gente recita os salmos, por isso que a gente lembra das Escrituras, por isso que a gente repete coisas maravilhosas sobre o Deus maravilhoso que se revela maravilhosamente para a gente nas Escrituras. Porque o conhecimento de Deus, ele é doxológico, ele leva a gente a olhar essa glória majestosa e dizer, uau, isso é fantástico. E ajuda a gente a perceber, como Jesus diz, eu tenho Pai, gente, eu não estou sozinho, não. Que quando a gente conhece a Deus, a gente nunca está sozinho. Você sabe o que mais que Jesus vai dizer? Ele vai seguir dizendo que o conhecimento de Deus é importante, faz toda a diferença na hora do aperto. Mas presta atenção no verso 27. Olha o que ele diz. Ele segue dizendo que, olha, vocês vão conhecer o Pai e vão descobrir uma coisa. O Pai ama vocês. O Pai ama vocês. Olha aqui, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado. Quer dizer, como a gente lê em Isaías 40, Deus Todo-Poderoso e Majestoso, que é capaz de colocar todas as águas do oceano na palma de suas mãos, que mede os céus, né, que os melhores telescópios mostram para a gente que parecem infinitos, não são, porque só Deus é. Mas é tão vasto, tão majestoso, tão distante de nós, que nós somos apenas uma poeira cósmica em todo o universo. E Deus é capaz de medir isso, conforme a linguagem poética do salmista e também dos profetas, com as palmas de suas mãos. Que esse Deus Todo-Poderoso parece tão distante de nós, mas Ele conhece o nosso direito. É o que Isaías lembra a gente. Ele ama o seu povo, homens e mulheres, feitos segundo a sua imagem e semelhança. Deus ama o seu povo. A gente não está sozinho no universo. A gente não está no meio de um caldo cósmico caótico. A gente faz parte de um plano de Deus que foi designado desde tempos eternos, pela sabedoria do Altíssimo,
e que nos insere no lugar onde a gente está, na história que a gente tem, conforme a soberana vontade dele. E ele sabe dos nossos perrengues, ele sabe das nossas lutas, ele sabe até das coisas feias que a gente faz, e ele nos ama. Em Cristo ele nos ama. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo isso para os discípulos dele. Olha, o Pai ama vocês. O Pai ama vocês. Foi Ele que me enviou aqui, aliás. Eu vou voltar para Ele, mas eu vim dEle. Ele me enviou aqui. E saber desse amor de Deus, que envia o seu próprio Filho para resgatar o seu povo, para salvar o seu povo dos pecados dele, como forma de dizer Mateus no seu Evangelho. É uma fonte de segurança grande, não é? Uma fonte de segurança. O amor é sempre fonte de segurança. Quando a gente está desalentado, quando a gente está ansioso, quando a gente está agitado, aquela pessoa que a gente ama chega e diz para a gente algo que a gente às vezes já sabe, mas que a gente precisa ouvir às vezes, porque a palavra tem esse peso, né? Olha, eu te amo. Às vezes a gente nem sabe como lidar com o problema de alguém, nem é capaz de resolver. E muitas vezes as pessoas não esperam que a gente resolva o problema delas. Elas querem ter o conforto de saber que a gente as ama. É importante a gente dizer, eu te amo. Não é aquele amor romântico da literatura, da novela, dos filmes. Um amor como aquele descrito no apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Um amor inamovível. Um amor que é como uma rocha. Um amor que não acaba nunca. Um amor que é humilde. Um amor que é altruísta, que pensa no outro. Um amor que edifica. Um amor que transforma. Verdadeiro amor. Um amor que está no Pai para com seus filhos por causa de Cristo. E ele está dizendo, Deus ama vocês, o Pai ama vocês. Eu tenho falado do Pai para vocês. E olha, o Pai ama vocês. E isso é transformador na experiência humana. Jesus diz a eles que o Pai os ama porque eles amam Cristo. Percebe essa relação? O Pai ama vocês porque vocês me amam. Ele o tempo todo vai dizer que ele e o Pai são um só. Não é? E se nós queremos o amor do Pai, precisamos amar a Cristo. E aí voltamos lá para o verso 33. É o conhecimento de Deus, é o amor de Deus para conosco, que nos dá paz. Jesus está dizendo, olha, estou dizendo essas coisas para vocês terem paz. Conhecimento de Deus. Uma hora eu não vou nem precisar mais falar por figura, vocês vão entender. Deus ama vocês. E saber dessas coisas dá paz para a gente. Tranquiliza o coração agitado. Jesus está dizendo que é esse conhecimento do Pai, do amor do Pai para conosco, que nos dá paz. E sabe de uma coisa? Essa paz só pode ser achada em Jesus. Às vezes a gente busca paz em muitas outras fontes, em muitos outros lugares. Mas Jesus está dizendo que essa paz vocês terão em mim. É em Cristo que nós temos paz. É o conhecimento de Cristo que nos leva ao Pai. É o amor de Cristo que leva o Pai a nos amar. É o amor de Cristo que nos leva a estar nele, a andar com ele, a contemplar a majestade de Deus, a adorar a Deus, a ter verdadeira paz. Sabe? A paz de Cristo é capaz de fazer silenciar o vozerio que a gente às vezes tem na mente da gente. A paz de Cristo, ela tranquiliza a agitação do coração confuso. A paz de Cristo dá coragem quando a gente tem medo. A paz de Cristo tira a culpa quando a consciência da gente acusa a gente. Ela tira a culpa quando a gente se sente acusado e acuado, como os soldados lá em Dunkirk, pelos nossos próprios pecados. A paz de Cristo, ela quebra as nossas resistências, aquelas barreiras, aqueles muros que nós construímos ao nosso próprio redor, que nos impede de ter relacionamentos verdadeiros, primeiro com Deus e até com o próximo,
que nos afasta e nos aliena das pessoas e que dá medo de que a gente possa ser magoado. Cristo quebra essas coisas todas. Ele remove a ansiedade, ele remove o medo, ele remove a ira, ele remove os traumas, ele remove as confusões que a gente sente. Em Cristo nós temos verdadeira paz. Se você está aqui hoje, se você ouve essa mensagem, deseja conhecer a Cristo, ore ao Espírito de Deus, porque conforme Cristo ensina nesse mesmo capítulo 16 de João, é o Espírito que nos leva a Cristo. Peça que o Espírito Santo ilumine o seu coração e desperte em você o amor por Cristo. Porque quando você abrir os seus olhos, ver a beleza de Cristo e amar a Cristo, toda a sua vida será transformada. Então esse é o primeiro ponto. Cristo que nos dá a paz. Mas há um segundo ponto que Jesus também destaca aqui para os seus discípulos e eu quero falar com vocês. É que a gente passa perrengue na vida. Mas Jesus ajuda a gente a vencer os perrengues. Estar em Cristo é o que nos leva a vencer o mundo. Jesus é muito realista, gente. Ele não usa meias palavras e ele nem diz nada que possa confundir os seus discípulos, não. Pelo contrário, ele fala na lata, é papo reto. Ele diz para os seus discípulos exatamente como as coisas são. E aqui, de modo muito realista, ele vai oferecer um ânimo, mas não o ânimo pelo ânimo somente. Não é um tipo de força interior que eles vão encontrar em si mesmos para que eles superem os grandes obstáculos da vida. Não. Ele sabe que os discípulos precisam ser animados, encorajados, porque não apenas eles se encontravam confusos naquele momento, mas eles passariam por momentos mais difíceis ainda. A briga ainda não tinha terminado, não. Não é? Às vezes, tem, como alguém já disse, tem males que vêm para piorar mais ainda. Né? A gente gosta de pensar, tem males que vêm, né, para melhorar as coisas, mas tem alguns que vêm para tornar as coisas mais difíceis. Às vezes a gente acha que está no fundo do poço, mas na verdade a gente está na beira. E tem mais buraco lá para baixo para a gente cair. Jesus está sendo realista com eles e dizendo, olha gente, isso é só o primeiro round. Não é? Imagina uma luta de boxe. Não é? Então, o sujeito entra lá muito confiante. E foi um lutador bem famoso que disse que todo mundo tem um plano na luta até levar o primeiro soco. Não é? Imagina o sujeito vai lá todo, né, confiante, achando que vai vencer a luta e ao ouvir o barulho do sino soando, ele já toma uma bem no rim, e já fica tudo preto na frente dele, a estrela para todo lado, e ele sente uma dor que ele nunca sentiu antes. E aí, quando ele consegue levantar, ele já leva um cruzado, ele leva um outro de direita, e a coisa começa a ficar ruim. Né? E ele começa a sentir dor em partes do corpo que ele nem sabia que existia. E aí, quando ele vai cambaleando, achando que está acabando, é só o primeiro round. E aí alguém joga uma água nele e diz, olha, levanta aí que tem o segundo round agora. De certa maneira, Jesus está dizendo isso para os discípulos dele. Ele está dizendo, gente, calma que ainda tem o segundo round. Vocês vão passar por aflições. Você acha que está difícil agora? Vai piorar um pouco mais. Vocês ainda vão me abandonar. A gente tem um mundo inteiro para batalhar com a gente. A luta vai ser renhida. Ela vai ser difícil, sim. Eles passariam por aflições. Jesus está dizendo que o mundo ia apertar eles. O mundo vai espremer vocês. Vocês vão ser cancelados. Vão ser odiados. Vão ser expulsos. A coisa não acaba aqui. Ainda tem mais perrengue por vir. Não é? E por mundo aqui, Jesus está falando do mundo que jaz no maligno. Não é? Os valores deste mundo, o governo dos ímpios, o império das trevas, são coisas reais. Exercem uma enorme pressão sobre aqueles que são discípulos de Jesus. E, aliás, a palavra aflição aqui, ela vem
de uma expressão grega que significa justamente isso, é pressão. É algo que é pressionado. Tem esse sentido. E há dois aspectos que eu queria destacar aqui do que este mundo faz com a gente, que pressiona a gente. A gente é pressionado de todo lado, mas deixa eu oferecer dois destaques. Um é aquilo que eu vou chamar de a sedução da comparação. E uma outra maneira pela qual os cristãos são pressionados é pela solidão do cancelamento. É a sedução da comparação e a solidão do cancelamento. Na sedução da comparação, o cristão é tentado a olhar para esse mundo que está aí fora. E hoje, olhar para esse mundo está cada vez mais forçoso para a gente. É impossível a gente não usar esse sentido da visão, porque tudo que a gente tem nas mãos parece trazer uma imagem, uma projeção, uma ideia daquilo que a gente tem aí fora e que compõe o sistema de pensamento, de valores, de visão, de mundo que há no mundo, neste século presente, conforme diz o apóstolo Paulo. E a gente então vê a aparente alegria, o sucesso, os prazeres. E pode chegar um momento em que a gente considere a vida cristã, com as dificuldades que tem e com as lutas que a gente enfrenta, muito tediosa. Parece que é melhor lá fora. Os TikToks e Reels que seduzem tanto a mente, especialmente da geração mais jovem, transmite essa ideia. É tudo melhor lá fora. Eles estão aí bombardeando informações, dizendo que a gente vai encontrar felicidade ou no consumo, ou no entretenimento, na diversão. Aliás, se tem uma geração que se habituou ao conforto do entretenimento e se acomodou com isso, é a nossa geração. Não vou culpar gerações aqui, vou dizer que é o nosso tempo, é a nossa época. E todos nós, mais velhos e mais jovens que vivemos essa época, de alguma maneira estamos aí, cozinhando, né, nesse caldeirão que é o século XXI, com toda a sua visão de conforto, tudo mais confortável para a gente. E a gente se acomoda com esse tipo de prazer e de felicidade aparente que a gente encontra no entretenimento, no lazer, no descanso, nas viagens, nas facilidades, na grana, em tudo que esse mundo parece ter de bom para oferecer para a gente. Não é? E se a gente tem privação dessas coisas, é isso que traz angústia para a gente, é quando a gente não tem as coisas que o mundo oferece. E aí a gente fica mal com isso. Me faz lembrar o que o salmista lá no Salmo 73 diz, olha, eu vi a prosperidade dessas pessoas lá fora e fiquei com raiva, fiquei com inveja deles. Eu queria ter as mesmas coisas que eles têm. E veja, eu não estou dizendo que em si mesmas, coisas que são dádivas de Deus, são ruins, de jeito nenhum. É bom viajar. Nós trabalhamos e conquistamos com o trabalho os nossos bens e meios pelos quais a gente desfruta de certos confortos. Mas há algo no sistema de pensamento desse mundo que busca seduzir a gente como se essas coisas fossem um fim em si mesmas. E elas se tornam verdadeiros ídolos. E a gente vai em busca delas incansavelmente, e quanto mais a gente as tem, mais a gente quer. É assim que esse mundo funciona hoje, os cristãos são tentados a se seduzir. E comparam a sua vida muitas vezes com essa projeção. Porque é tudo falso, gente. Não é verdade, não. Essas coisas todas, elas não dão paz verdadeira. E há muita gente que tem todos esses bens de consumo e de serviço, e são bonitas, e viajam, e têm muitas facilidades, e muito entretenimento, e muitos prazeres, que são miseráveis, que são mesquinhas, e que são ímpias, e que são perversas, e que são insolentes, e que são infelizes. Então não precisamos ter inveja deles, como foi a tentação do salmista no Salmo 73.
Mas o mundo vai nos pressionar a ser seduzidos pela comparação. Há um segundo aspecto em que somos pressionados nesse mundo, que é o que Jesus vai chamar de alienação, de ódio do mundo. Porque sabe o que acontece? Se o mundo for mal sucedido em seduzir você, para que você sucumba a essa aparente beleza que ele te oferece, então ele vai te odiar. Ele primeiro vai tentar te seduzir. Se ele não conseguir, ele vai te odiar. Você vai ser odiado, Jesus diz. É difícil ouvir isso, né? Mas é isso que Jesus diz. Por isso ele está falando, vai ter perrengue ainda, gente. Porque o cristão vai ser perseguido, vai ser expulso, mesmo de meios religiosos. Está falando para os seus discípulos, que eram judeus, que a própria comunidade de fé, onde eles foram formados, e tudo que eles sabiam até mesmo sobre culto e sobre contato com a palavra de Deus, no contexto do judaísmo, que isso seria retirado deles, que eles seriam expulsos das sinagogas. Sua família, sua tradição, sua história, tudo isso seria arrancado das mãos deles. Que as pessoas teriam ódio deles. E uma das maneiras pelas quais nós vemos o ódio do mundo contra os cristãos em especial é pelo cancelamento, pela alienação, pela zombaria, justamente das coisas que são mais preciosas na fé cristã. A lei de Deus, que nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar o próximo, a defender a vida, todas as suas formas, desde a concepção. Quando nós dizemos isso, nós somos cancelados. Quando nós advogamos a justeza das coisas, a verdade nos relacionamentos, a justiça, a retidão, nós seremos cancelados. Quando nós falamos de humildade, nós seremos cancelados. Quando nós falamos em generosidade, nós seremos cancelados. Quando nós falamos na definição daquilo que Deus mesmo dá ao que é homem, o que é mulher, nós seremos cancelados. Quando nós falamos dos relacionamentos reais, que só podem ser desfrutados de maneira plena na família, no contexto do casamento, nós seremos cancelados. Seremos chamados de hipócritas, de intolerantes, de radicais, de fundamentalistas, excluídos das rodas de conversa, enfrentando um tipo de fúria, um tipo de ódio, que significa a supressão da nossa existência. Cancelados. O mundo pressiona, gente. O mundo vai pressionar, Jesus está dizendo. Vocês vão passar por aflição. Pressão. Mas sabe o que ele diz? Frio. Calma. Tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Ele enfrentou tudo isso. Ele foi expulso de sinagogas. Apanharam em pedras para atirar nele. Seus familiares o rejeitaram. Meu Deus, a própria criação, homens feitos segundo a imagem dele, rejeitaram. Ele era a luz do mundo. E ele foi expulso da presença dos homens, levado para fora da cidade, colocado sobre o madeiro, crucificado, morto. Mas ele diz, eu venci. Eu venci o mundo. Eu venci essa pressão. Ele venceu a sedução da comparação. Porque Satanás veio diante dele e ofereceu todas as coisas do mundo. Exatamente como nós temos essa oferta todos os dias. E Satanás usa vozes sutis para nos oferecer essas coisas, conforme ele ofereceu para Cristo também. E ele ofereceu, ele colocou Jesus lá no alto de um pináculo, ele colocou Jesus no alto, mostrou a glória do mundo, e se você se curvado, me adorares, tereis essas coisas todas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, ele venceu. Ele foi hostilizado, foi esmagado, foi moído, foi cuspido, foi zombado. E ele venceu. Por isso que ele está dizendo, gente, calma, fica tranquilo. Vocês estão em mim? Vocês estão comigo? Eu já venci isso tudo. Eu já venci isso tudo. Comigo vocês vencem.
Vem comigo que é certeza. Pode colar em mim. Jesus está dizendo que vai dar certo. E o mais interessante é que a vitória de Cristo é aquilo que parecia ser a derrota dele. Não é? Parece um paradoxo, mas ele foi vitorioso justamente por ter sido entregue às autoridades e morto por elas. Então, aquilo que muitos considerariam a sua derrota foi o seu grande triunfo. E por meio da aparente derrota de Cristo, veio o maior tesouro, a paz, que ele dá a todos aqueles que creem nele, que creem na sua mensagem, que creem no seu evangelho. Nós somos amados por Deus, por meio de Cristo. Ele venceu as seduções do mundo, ele venceu a fúria dos homens, ele venceu o ódio e o cancelamento. Ele venceu a morte. E é interessante porque a palavra que ele usa aqui, quando ele diz assim, olha gente, eu venci o mundo, é uma palavra que na língua original está num estado de perfeição. Na língua portuguesa a gente tem os verbos mais que perfeitos. Eu sempre achei estranho isso, né? Como que pode ser que a gente tem uma coisa que é mais que perfeito? Perfeito já é uma palavra, né, que parece não ter nada acima dela. Mas a nossa língua portuguesa, inculta e bela, né, a última flor de lácio de Olavo Bilac, ela inventou uma coisa que vai além da perfeição. Mas aqui a gente tem uma palavra que ela poderia ser colocada nessa categoria, ela é mais que perfeita, porque quando Jesus disse que venceu o mundo, não é uma palavra só no tempo passado, mas ela também é no tempo presente e no tempo futuro. Quer dizer, ele está dizendo que essa vitória dele, ela é plena, ela é total, ela é absoluta, ela é incontestável. Entende isso? Não há nada nem ninguém que pode derrotá-lo, que pode tirar dele essa vitória. Não é algo que aconteceu apenas no tempo, lá no passado, mas ela tem um peso de eternidade, é definitiva. E Cristo convida os discípulos dele, convida cada um de nós a ter paz nesta vitória dele, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E essas são as palavras de encorajamento que Jesus oferece aos seus discípulos naquela hora difícil, na hora mais escura, no momento mais duro, gélido, de maiores temores e pavor. Jesus os encoraja, dizendo que na vitória deles, eles têm vitória e agora podem desfrutar de paz. Isso anima a gente, né? Acho que é melhor do que o discurso de Winston Churchill. Porque aqui é um convite de Cristo para que a gente esteja bem pertinho dele. Bem pertinho dele. Se vocês estiverem em mim, vocês vão ter paz, ele está dizendo. Bem pertinho de Jesus. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus é incomparável. Se a gente pode ser pelo mundo pressionado a ser seduzido pela comparação, com Jesus não tem nada que se compare. Ele é superior e acima de todos os amores deste mundo. Aliás, Jesus mesmo diz isso, que para que a gente ame até o nosso cônjuge, a nossa esposa, os maridos, os filhos, é nele que a gente ama. Quando a gente ama a Cristo acima de todas as coisas, o nosso amor é informado pelo amor de Cristo. Então, Cristo é incomparável. Não há nada que se compare a Ele. Não há nada que este mundo possa nos ofertar que seja melhor do que Cristo. Por isso que a gente tem paz quando a gente anda com Jesus. Jesus está dizendo que esse mundo aí fora, gente, é perigoso sim. Ele é sedutor. Mas já foi derrotado. Sabe? Não sei quem aqui lembra daquele desenho, aquela animação chamada Monstros S.A. Quando meus filhos eram pequenos, eles gostavam de assistir.
A gente acha que até tinha o DVD desse desenho, não tinha, Elaine? E tem uma cena lá que é interessante, que vem o bicho-papão, sai do armário, mas a criança descobriu que quando ela dá risada do bicho-papão, ele não fica mais tão assustador assim. Ele vai diminuindo, ele foge do riso das crianças. E a gente é chamado a olhar para esse mundo malvadão, hostil, furioso, com um pouco de comicidade até. A gente pode rir do mundo. Porque Deus mesmo faz isso. O Salmo vai dizer para a gente, ri-se o que habita lá nos céus. A gente pode olhar para assim, não, gente, mas é isso aí que vai me assustar? Espera aí, eu estou com o invencível. Eu estou do lado daquele que venceu tudo. Como que isso aqui vai me assustar? O que vocês vão fazer? Vão me matar? É isso? Não é para mim viver é Cristo e morrer é ganho. E aí o mundo não vai ser mais esse bicho papão quando a gente zombar dele. Sabe, quem tem filhos pequenos, ou quem tem a boa memória e lembra de quando era pequeno, talvez consiga entender essa experiência. Quando a criança vai para a praia a primeira vez, né, tem algumas crianças que são mais ousadas, né? E ela vê então aquela coisa assim que ela viu pela primeira vez, talvez ela já tenha brincado numa piscina pequenininha, e ela vai correndo, e aí vem uma onda, e derruba, ela leva um caldo. Aí ela fica com medo, não é mesmo? Quando a gente leva caldo, a gente fica meio assustado, né? Come areia, vira e rala todo. É ruim essa experiência. Agora imagina quando o pai daquela criança viu aquela situação, e ela está chorando porque ela não quer mais voltar para a praia, ele pega na mão dela e fala assim, vem comigo. Vem comigo. Eu garanto para você que você não vai levar caldo dessa vez. E aquela onda que para a criança parece tão grande, ela batendo na canela do pai. E aí ele ajuda a criança a pular aquela onda. E de repente aquele vagalhão enorme parecia tão assustador. Quando ele está segurando a mão do pai, é pequenininho. Ele suporta bem. Se eu puder usar outra ilustração, é mais ou menos como quando uma criança está com medo de pular na piscina e o pai fala assim, olha, pode pular que eu te seguro. E depois, é rasinha aqui, vai dar pé para você. E ela está com medo de pular naquela piscina, mas ela pula. E o pai segura, firme. E aí ele põe a criança ali e segura ela, dá segurança. Fala assim, tá vendo, olha, é rasinho, dá pé para você. Esse mundo é assustador, sim, gente. Mas o pai está segurando a mão da gente. Quando vem aquelas maiores ondas. Quando a gente pula naquela água, ele está lá já com a gente. Ele segura a gente. Não deixa a gente afundar. Esse é o encorajamento que Jesus oferece para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos a ter essa confiança nele. A encontrar paz nele. Quando o mundo pressiona a gente com a sedução da comparação. Ou com a ameaça da alienação e do cancelamento. Ele lembra que a gente é amado pelo Pai. E que como Ele mesmo nunca ficaria sozinho, nós também não estamos sós. E para concluir, quando Ele oferece esse exemplo de encorajamento para os discípulos, Ele convida os discípulos dele a fazerem a mesma coisa. Não é? Ele chama a gente a encorajar uns aos outros. Mesmo quando as pessoas pisam na bola com a gente é chamado a encorajá-las. Porque os discípulos pisaram na bola com Jesus, mas ele os encorajou mesmo assim. E a gente também é chamado a encorajar uns aos outros. Não é? Nós encorajamos uns aos outros quando falamos do Pai. Nós encorajamos uns aos outros quando somos lembrados do amor do Pai para conosco. Nós encorajamos uns aos outros quando amamos a Cristo. Nós encorajamos uns aos outros quando nós nos estimulamos a estar em Cristo, porque nele nós temos paz. Ele nos chama a fazer isso. No contexto da igreja, da vida cristã. Mais uma vez,
Se alguém que me ouve aqui, alguém que ouve essa mensagem, ainda não está em Cristo, eu quero dizer para você que fora dele você não vai ter paz. Não vai. Você vai ter a porção má desse mundo, pode ter as aparências quiméricas de felicidade que o mundo te dá, mas você não tem paz até que você esteja em Cristo. Ele te convida a colocar sua fé, sua confiança, o seu amor nele. E ele mesmo vai te dar paz. E que ele te abençoe, que a mão dele seja com você e que sejamos todos encorajados pela paz que a gente tem em Cristo. Vamos orar, em seguida vamos cantar um dos nossos hinos. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque em ti nós encontramos a verdadeira paz. E pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude a olharmos para o Senhor com confiança, a sermos encorajados pela paz que encontramos em Jesus. E a fazermos isso também no contexto de nossa vida na igreja, para que possamos encorajar uns aos outros a encontrar a paz somente em Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.